Queridos e amados irmãos, peço a Deus, peço a nosso Senhor Jesus Cristo, peço ao Divino Espírito Santo de Deus que nos dê discernimento e entendimento para a leitura de Daniel. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o autor. O autor é Daniel. Em hebraico litúrgico, Deus é meu juiz. Contemporâneo de Jeremias e Ezequiel, que foi auxiliado na Babilônia, junto com outros jovens de linhagem real. As evidências contidas no livro sustentam que sua autoria seja mesmo de Daniel. Além disso, o próprio Jesus confirmou a autenticidade da autoria e das profecias de Daniel. É só procurar em Mateus 24:15. Basicamente, a autoria de Daniel nunca foi questionada, exceto por Porfírio, no século III, até que surgiu uma crítica superior no século XVII. Daniel devia estar no final da adolescência, quando foi levado junto com seus amigos para a Babilônia, a fim de servir na corte de Nabucodonosor, possivelmente em 605 a.C., durante o primeiro de muitos exílios, mais exílios se seguiram em 597 e 586 a.C. Data. Durante grande parte da história cristã, estudiosos da Bíblia postularam que Daniel escreveu este livro durante sua vida. Os eventos relatados no livro se estendem por um período entre 605 e 536 a.C., o ano terceiro do reinado de Ciro. Este livro provavelmente foi concluído no ano de 530 a.C. Embora alguns argumentem que o livro de Daniel foi escrito durante o século II a.C., período macabeu, descobertas arqueológicas mais recentes sustentam veemente que Daniel foi escrito no século VI. Um pano de fundo, um contexto. Devido à sua localização geográfica, a terra ocupada pelo povo escolhido de Deus era constantemente alvo de conquistas. Por muitos anos, Judá foi ameaçada pelos assírios. Então, finalmente, foi conquistada pelos babilônios, sob Nabucodonosor. Jovens de futuro promissor, de linhagem nobre e famílias proeminentes eram treinados para servir ao governo do Império Babilônico como conselheiros do rei em relação a costumes e crenças dos diferentes povos conquistados. Este livro foi escrito na Babilônia, onde Daniel passou toda a sua vida adulta a serviço de 3 regentes diferentes. Os eventos registrados por Daniel estenderam-se de 506 a.C. até o ano terceiro do reinado do rei Ciro, o Grande, da Pérsia, 536 a.C. Qual o propósito? Os eventos registrados e profetizados do livro de Daniel incentivavam e consolavam os judeus da época de Daniel. Embora estivessem derrotados e espalhados no exílio, seu Deus permanecia no controle da história.
para aqueles que serviam a outros deuses, a mensagem da soberania do Deus de Israel sobre todos os outros deuses era comunicada com clareza. Relação com a história secular. Durante o período dos eventos relatados em Daniel, o Império Babilônico chegou ao seu apogeu, iniciou sua queda e então caiu sobre o exército medo-persa, sob Ciro. Muitos dos eventos relatados em Daniel são confirmados em registros históricos seculares do mesmo período. Características literárias. É interessante notar que o livro de Daniel foi escrito em duas línguas, no aramaico e hebraico. O aramaico era a língua oficial do império. Mesmo nos dias de hoje, poucos documentos oficiais são escritos em aramaico. Quais temas nós vamos encontrar aqui no livro de Daniel? Normalmente, este livro é dividido em duas partes principais. A primeira parte registra as histórias de Daniel e seus amigos, sendo principalmente uma narrativa histórica. O livro de Daniel pertence à literatura apocalíptica, revelação ou divulgação. E o conteúdo refere-se a revelações, especialmente aquelas feitas através de sonhos e visões ou símbolos. É impossível ler o livro de Daniel sem reconhecer a mensagem clara de que o Deus de Daniel é soberano e que seu reino é eterno. Essa mensagem não somente consolava e fortalecia os judeus dos dias de Daniel, como também proporcionava consolo e força através através das gerações diante das incertezas de cada época. Bom, aqui tem um esboço total do livro de Daniel para que vocês entendam melhor. Então na primeira parte nós temos o trabalho e obra de Daniel na Babilônia, o sítio de Jerusalém por Nabucodonosor e o exílio da juventude promissora da Babilônia, a interpretação de Daniel do sonho de Nabucodonosor, a preservação dos 3 amigos de Daniel na fornalha ardente, a interpretação de Daniel no segundo sonho de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel da escritura na parede. E por último, a sobrevivência de Daniel frente ao plano contra sua vida e o livramento na cova dos leões. Na segunda parte do livro, nós vamos ter as profecias de Daniel para Israel e o fim dos dias, a visão dos 4 animais simbólicos, a visão do carneiro e do bode, a oração de Daniel pelo seu povo, a visão às margens do rio Tigre. Israel sofre em meio a exércitos adversários de reinos em guerra, e a profecia de Daniel sobre o fim dos tempos. Eu vou ler agora só o primeiro capítulo e as explicações sobre, e depois nós vamos continuar. Porque eu assisti o pastor Cláudio Duarte
falando sobre Daniel e fiquei muito interessada no livro de Daniel, e por estar passando por um problema muito difícil, estou em jejum e oração e escolhi o livro de Daniel para ler para vocês e para mim, ok? Então vamos lá. A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvessem defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sandraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimente, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires,
te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência, em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Então vejam só, Daniel data o sítio de Jerusalém por Nabucodonosor no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Jeremias no ano 4. Essa discrepância pode ser explicada pela diferença entre os sistemas babilônico e judaico de datar o reinado de um rei. Em Judá, o ano de ascensão ao trono era contado como o 1º ano. Não era assim na Babilônia. No 2º versículo, a remoção de alguns utensílios da casa de Deus e o seu envio para a casa de seu Deus simbolizavam um suposto poder maior do Deus de Nabucodonosor sobre o Deus de Israel. Essa ação serve de introdução ao tema principal do livro de Daniel, a soberania de Deus. O treinamento de jovens promissores das nações conquistadas, como Daniel e seus amigos, era coisa comum no reinado de Nabucodonosor. Não houve menção dos pais de Daniel, que podem não ter sido levados para a Babilônia. Sugerir que os pais haviam preparado os filhos para tempos difíceis como esses não seria especulação exagerada, já que os filhos permaneceram fiéis a Deus. Caldeus é outra referência usada para os babilônios como povo. Nesse livro, o termo também é usado para falar de sacerdotes pagãos praticantes de antigas tradições, como a astrologia e a filosofia clássica babilônica. No versículo 6 a 7, todos os nomes dos 4 jovens judeus continham alguma forma de variação dos nomes hebraicos para Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Misael, quem é como Deus?
Ananias, Javé é gracioso, e Azarias, Javé é meu ajudador. Seus novos nomes babilônicos continham referências aos deuses pagãos. Apesar do ambiente pagão em que passaram a viver e dos novos nomes, esses jovens tinham convicção de quem eram e a quem deviam lealdade. No versículo 8, Daniel não queria se contaminar comendo alimentos impuros ou que tivessem sido ofertados a ídolos pagãos antes de serem servidos à mesa do rei. Comer o alimento ofertado a um deus pagão era indicação de lealdade àquele deus. Devemos nos maravilhar no profundo compromisso de fé manifesto por esses jovens, o que os capacitou a tomarem a posição que tomaram. Talvez eles dessem testemunho da fidelidade dos pais e mães que incutiram neles um profundo conhecimento das questões fundamentais de obediência e fidelidade. Então, esses jovens, eles foram muito importantes na história, e eles foram importantes por serem obedientes a Deus, ao Deus de Israel, e não ao Deus impuro de Nabucodonosor, né? Que tinha uma outra maneira de apreciar a Deus ou que se achava Deus. Vamos ficar por aqui. Eu agradeço imensamente a Deus, ao Divino Espírito Santo de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, por essa leitura, por esse conhecimento, e espero que todos que ouçam essa leitura possam tirar dela ensinamentos, orientações e maior conhecimento, inclusive para passar para os seus filhos sobre Deus, quem é Deus. Fiquem na paz de Deus, na paz de Jesus, na paz do Divino Espírito Santo de Deus. E até a nossa próxima leitura.